Fala galera do terceiro ano, aqui é o professor Henrique. Na aula de hoje a gente vai estar fazendo uma revisão de isomeria plana. A gente já vem abordando esse tema, já tem umas 2 semanas fazendo alguns exercícios. Só que essa aula foi dada, se eu não me engano, dia 17 de julho, pelo professor Tiago. Tô aqui só pra gente revisar mais algumas coisas, caso vocês não tenham visto aquela aula de novo. É que a gente tenta refrescar o tipo de isomeria que ele já abordou, tá bom? E semana que vem a gente vai fazer mais um pouco de exercício sobre isso para poder passar para nossa isomeria espacial e dar continuidade à matéria. Tá bom? Vamos lá? Primeiro de tudo, pessoal, o que são isômeros? Primeira coisa que vocês têm que saber, porque para ter isomeria, obviamente, as minhas moléculas precisam ser isômeras. Se as minhas moléculas são isômeras, quer dizer que elas possuem a mesma forma molecular. O que é a fórmula molecular? É a formulazinha onde mostra a quantidade de átomos presentes naquela molécula. No caso aqui, ó, C4H10, que vai ser o exemplo que eu vou usar. Essas moléculas, as duas, o metilpropano e o butano, que estão sendo os meus exemplos, possuem essa fórmula. A fórmula molecular delas é C4H10. Elas têm 4 carbonos e 10 hidrogênios. Só que elas são isômeras. Elas possuem fórmula estrutural diferente. Elas vão estar no espaço de formas diferentes, o que gera diversas propriedades, né? Se a gente lembrar, fórmulas diferentes podem alterar o meu ponto de ebulição, dependendo se a gente estiver tratando de funções diferentes. Essas funções diferentes vão poder gerar propriedades totalmente iguais ou muito diferentes uma da outra. O que são isômeros? São moléculas que possuem a mesma fórmula molecular, só que possuem estrutura diferente, ok? O exemplo aqui, o metilpropano. Metil é minha ramificação, propano, cadeia principal. É esse cara aqui. E eu tenho o butano, que tem 4 carbonos na minha cadeia principal. Ambos eles têm fórmula C4H10. Mas o que diferencia neles? Um tem a cadeia principal com 4 carbonos e não é ramificado, e esse aqui é com 3 carbonos e tem uma ramificação. Esse aqui a gente vai chamar de um isômero de cadeia, como era chamado antigamente, ou constitucional, estrutural, tá bom? Agora vamos para esses tipos de isomerias. Já lembramos o que eram isômeros. Agora os tipos de isomeria. A isomeria vai ser dividida em a constitucional, ou plana, se vocês quiserem chamar assim. E dentro da minha isomeria plana, eu tenho a minha isomeria de cadeia, isomeria de função, isomeria de posição, metameria ou compensação, depende da forma que vai aparecendo, ou uma tautomeria. Eu vou explicar ponto a ponto cada uma delas agora aqui nos próximos slides, tá bom? Então não se preocupe. E a gente também tem a estereoisomeria, que é a parte espacial, que a gente vai ver daqui a 2 semanas. Que a gente vai estar explicando. Mesmo a gente já tenha falado alguma coisa, vocês já sabem, porque a gente já viu sempre essa matéria nos anos anteriores, né? Dentro da espacial a gente tem a diastereoisomeria, ou a geométrica, e tem a minha isomeria óptica, tá bom? Agora vamos tratar, a aula de hoje vai ser só na questão da isomeria plana. Primeira, isomeria de cadeia. Ela vai apresentar o mesmo grupo funcional, mas as fórmulas estruturais delas vão estar diferentes. Que nem aqui, ó, vou voltar um pouco os slides. Que nem estava aqui no nosso exemplo. A minha função vai continuar a mesma, é um hidrocarboneto, no caso aqui é um alcano. E aqui também, a função continua a mesma. O que vai mudar é a minha estrutura. Ok? Exemplo aqui que ele está dando. Que ele está dando no caso eu, né? C4H8O2. Eu tenho meu ácido butírico aqui, correto? Ácido, função ácido. E aqui embaixo o ácido metilpropílico. A função continua sendo a mesma, ambos são ácidos. Só que essa cadeia aqui é uma cadeia normal e nessa é uma cadeia ramificada.
Eles são isômeros porque eles têm o mesmo número de átomos. As fórmulas de átomos, a quantidade de átomos deles é igual. A fórmula molecular deles são iguais. As funções também são iguais. O que difere neles é a minha cadeia. Uma cadeia normal e outra ramificada. Então esses dois caras aqui são os meus isômeros de cadeia. Um outro exemplo, C3H6. Eu tenho agora aqui uma cadeia fechada, o ciclopropano, e eu tenho uma cadeia aberta com propeno. De novo, a fórmula molecular deles são iguais. O que está diferenciando é a minha cadeia. No caso aqui, aberta ou fechada. Ok? Isso vão ser os isômeros de cadeias. Mesma função, fórmulas estruturais diferentes. Exposição no espaço deles vai ser diferente. O próximo que a gente tem aqui é isômero de função. Eles vão apresentar grupos funcionais diferentes. Simples assim. Uma dica, pessoal, para vocês lembrarem aqui, vai ajudar a matar 90% das questões que são de isomeria de função. É o quê? Você tem que lembrar sempre que um álcool vai ser isômero de função de um éter. Uma cetona vai ser de um aldeído e um éster de um ácido carboxílico, ok? Isso daqui já vai te ajudar muito, porque aí você já sabe que se eu tenho um ácido, por acaso, ele te dá um ácido como exemplo e pede o isômero de função daquele cara. Você já vai direto num éster. Você não vai pensar numa cetona, você não vai pensar num aldeído ou assim por diante. Você vai direto no éster. Se ele te der um álcool e pede o isômero de função, você vai num éter, ok? Vamos ver os exemplos que tem aqui. A maioria desses exemplos está na apostila, tá, pessoal? Só vocês irem lá, se tiverem alguma outra dúvida, ver alguns a mais, né? E vamos lá. C3H6O. No caso aqui, eu estou formando uma cetona. E embaixo, eu estou formando um aldeído. Olha aqui na minha dicasinha. Cetona e aldeído. Vão ser sempre, um vai gerar o outro como isômero de função. Tá bom? De novo, a diferença de uma cetona para o aldeído é a cetona vai ter a minha C-O no meio da cadeia e o aldeído vai ter essa C-O no final ou no início, né? Depende do ponto de referencial da cadeia. Tá bom? Próximo aqui, C2H4O2. Ácido etanóico, ácido. Eu já nem preciso olhar aqui porque eu já lembro da minha dica. Se é um ácido, então eu sei que vai ser um éster. E tá aqui, função éster. Metanoato de metila. Por que um ácido só pode gerar um éster? Olha só quantos oxigênios tem aqui, pessoal. Ele tem que ter dois. Ele tem dois, o ácido. Então, a outra função que tem dois oxigênios presentes nela é o éster. Se não adianta você tentar transformar um ácido numa cetona, porque aqui, ó, 2 oxigênios e apenas um oxigênio. Vai sobrar, as fórmulas deles são diferentes. Um isômero de função. Positivo? Agora, isômero de posição. No caso, o que vai mudar entre essas duas moléculas agora vão ser as minhas insaturações. O que são insaturações? Duplas ligações. Grupos funcionais, heteroátomos, nessa molécula vão estar presentes, ok? Ou ramificações também. Então eu vou ter, primeiro exemplo aqui, C6H14. Eu tenho metilpentano e tenho outro cara aqui, 3-metilpentano. O que está mudando de um para outro? Vamos pensar assim, ambos eles são hidrocarbonetos e são alcanos, então eles têm as mesmas funções. Ambos, então não poderia ser isômero de função. Ambos eles têm cadeias abertas e ramificadas, então eles não podem ser isômero de cadeia. Qual está sendo a diferença? No primeiro caso aqui, a minha ramificação está no meu carbono 2. E nesse outro caso, está no carbono 3. O que está diferenciando deles é a posição da minha ramificação. Então, eles vão ser isômeros de posição.
Nesse outro caso aqui, agora a gente vai estar falando de cetonas. Corretamente, de novo, os dois são cetonas, não podem ser isômeros de função, senão eles tinham que apresentar funções diferentes. As cadeias deles são normais, não são ramificadas, né? E são abertas. As cadeias estão iguais, não pode ser isômero de cadeia. Então, o que está mudando nele? A posição do meu grupo funcional. Um no carbono 2 e o outro está no carbono 3. Isômeros de posição. E por último aqui, o outro exemplo, C4H8. É um alceno. Esse alceno aqui tem a minha dupla ligação entre o primeiro carbono e o segundo. Eita, volta. E o segundo exemplo tem a minha dupla ligação entre o segundo carbono e o terceiro carbono. Diferença entre eles está sendo só a posição da minha insaturação. Ok? Isômeros de posição. Agora a gente tem a metameria. O que é a metameria ou a isomeria de compensação, pessoal? É só uma forma especial de isomeria de posição. Como assim? A metameria, quem vai estar mudando de posição é o heteroátomo. Lembrando só, de novo, o que é um heteroátomo? É um átomo, qualquer átomo, né? Diferente de carbono e hidrogênio que está presente ali na minha molécula, no meio da cadeia principal. Então, se esse heteroátomo mudar de posição, vai ser a minha metameria. Vamos ver aqui. C4H10O. Metoxpropano e etoxeteno. De novo, as funções deles são iguais. Ambos são éteres. Ok? As cadeias são cadeias abertas. Também abertas. E as funções são iguais. O que está mudando aqui, a diferença nele? É a posição do meu heteroátomo. Se você classificar isso como isomeria de posição, vai estar errada. Porque aqui, no caso, quem está mudando é o heteroátomo. Não é uma ramificação, não é uma insaturação e nem é uma minha função. Quem está mudando é o heteroátomo, ok? Então, primeiro, esse heteroátomo estava, entre aspas, aqui, o carbono 1, entre o carbono 1 e 2. E agora ele está entre o carbono 2 e 3. A posição dele está diferente, ok? Um outro exemplo de novo, uma amina aqui. De novo, as aminas são... Perdão. As duas moléculas são aminas. Elas têm a mesma função, eles não podem ser isômeros de função. Elas têm as mesmas cadeias. Então, não pode ser isômero de cadeia. O que difere neles é a posição. Posição do meu heteroátomo. Se é a posição do heteroátomo, então é a minha metameria. Não vai ser isomeria de posição. Ok? Por último, agora, para fechar, tautomeria. Pessoal, o que é a tautomeria? De novo, é só uma isomeria de função agora especial. Um caso especial. Onde eu vou ter duas funções químicas que vão estar em equilíbrio uma com a outra por causa de uma posição. Como assim? No caso aqui eu tenho o etanol e o etanol. Vocês conhecem essa função aqui? Espero que vocês tenham visto. Aqui, ó. A hidroxila quer dizer que é o meu álcool. Só que quando eu tenho uma dupla ligação ao lado da minha hidroxila, eu vou ter um enol, que é o nome dessa função. Quando esse enol quando esse enol tá no final da minha cadeia, essa dupla ligação aqui ela é um pouco instável. Até porque o oxigênio é muito eletronegativo, como a gente sabe. Esses elétrons vão querer migrar dessa dupla ligação entre carbonos para ir para fazer uma dupla ligação com o oxigênio. Consequentemente, o meu hidrogênio aqui vai vir para cá. Quando isso acontece, ó, vira o meu etanol aqui, vira um aldeído. Então eu passo de um
enol para um aldeído. E isso vai e volta, ok? Então, eu tenho uma mesma molécula que está em um equilíbrio, olha a setinha aqui, vai e volta. Está num equilíbrio entre funções. Então, eu tenho um equilíbrio que a gente chama de aldo-enólico, entre aldeído e enol. E o outro caso de tautomeria, que a gente sempre vê, é entre uma cetona e o meu enol. Ah, o enol de novo, Henrique? Sim. Porque aqui, ó, nesse caso, o enol vai estar no final da minha cadeia, gerando a minha dupla ligação com o oxigênio na ponta da cadeia, que é a característica do aldeído. No caso desse segundo equilíbrio, do equilíbrio ceto-enólico, o meu enol vai estar no meio da cadeia. Ele estando no meio da cadeia, me gera uma cetona, porque essa C dupla O aqui vai ficar dessa forma que tá. De novo, essa dupla ligação vai querer migrar para o oxigênio, que é mais eletronegativo, e esse hidrogênio vai vir para cá, formando uma dupla ligação no meio da cadeia e formando a minha cetona. Equilíbrio cetoenólico, ok? Vou voltar tudo aqui para a gente abordar, ó. Então, isomeria de cadeia vai ter a mesma função, o que vai mudar vai ser a forma que a minha molécula está apresentada, correto? Quando ele for isomeria de função, o que vai estar mudando nas minhas duas moléculas são a função dela. Lembrando sempre aquela dica, álcool se transforma em éter ou vice-versa, aldeído, cetona e éster, ácido carboxílico. Eu tenho uma isomeria de posição quando o que está mudando é a minha insaturação de lugar, uma ramificação ou só a posição do meu grupo funcional. A metameria é uma isomeria de posição especial, metameria ou compensação, depende da forma que ele está dizendo, de novo, que ele vai querer buscar. Na metameria, a posição do meu heteroátomo, que é o átomo diferente de carbono e hidrogênio, que vai estar mudando de posição. E a tautomeria vai ser quando eu tenho esse equilíbrio entre duas funções. E esses dois equilíbrios que a gente mais aborda, é o que vocês têm que conhecer, é o equilíbrio aldoenólico e o equilíbrio cetoenólico. Aldoenólico entre aldeído e enol, e cetoenólico entre cetona e aldeído. Ok? Espero que tenha dado para dar uma relembrada em tudo aqui, né, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem no sistema, lá no site. E semana que vem a gente vai fazendo um pouco mais de exercício para poder depois a gente entrar na isomeria espacial. Ok? Um abraço.